Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do Explica Mais e eu vim até aqui no estúdio para gravar uma dica importante para você conhecer melhor a prova do Enem. São informações que muitos alunos, quando eu leciono por aí, eu vejo que eles encontram dificuldade, eles não entendem como é que funciona esse tal jogo do Enem, que é bem diferente de uma FUVEST, é bem diferente de uma VUNESP, porque esses vestibulares que eu acabei citando agora, eles têm uma correção muito simples. Se você acertou a questão, você tem o ponto. Se você errou a questão, você não tem o ponto, você zerou. Então esse é um nível, digamos, de certo ou errado que os vestibulares normalmente adotam. O Enem não faz isso. Eu não vim aqui nesse vídeo falar para você, olha, preste atenção na redação, olha, a prova de matemática ela é muito extensa. Não vim aqui fazer isso. Porque eu acho que você que está se preparando já sabe bem disso. Sabe que são 2 dias, que a prova é extensa, que falta tempo. Então eu vim aqui para tentar clarear um pouco mais a sua mente, para que você consiga se organizar para responder pelo menos todas as questões fáceis dessa prova do Enem. Porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua nota. Vamos entender um pouquinho um cenário aqui que eu acabei pegando? Veja que eu tenho aqui 2 alunos, um aluno A e um aluno B. Esses 2 alunos fizeram a prova do Enem. Eu coloquei aqui um cenário de 10 questões e quero explicar como é que a tal TRI funciona, que é a teoria da resposta ao item. Entenda o item como uma questão. Só que não entenda que a questão ela é ou certa ou errada e ponto final. Ela tem valores, porque cada questão tem um certo nível de proficiência. Cada questão mede uma habilidade diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouco no vídeo. Mas antes vamos ver esse cenário aqui, senhores, por gentileza. Vejamos que o aluno A, ele errou essa questão, e se você notar bem, essa questão está difícil. E ele errou essa, ele errou essa, ele errou essa. Esse aluno errou 4 questões difíceis aqui de cara. Aí ele acerta essa, por exemplo, aí ele erra mais essa e acerta, acerta, acerta e acerta. Esse seria o nosso aluno A, um participante A qualquer. Note então que ele acertou 4 questões aqui na parte fácil dessa régua da TRI, desse trabalho estatístico que o Enem usa. Ele acertou aqui uma média, aqui já é uma média fácil, e aí ele errou essas difíceis aqui. Tudo bem? E aí vemos agora um aluno B. O aluno B, ele acertou essa, acertou, acertou, acertou. Aí ele errou essa daqui, errou essa, errou essa, errou, errou e acertou essa última aqui. Notem que os 2 alunos fizeram exatamente o mesmo número de acertos. Isso é muito comum, eu escuto muito isso dos meus alunos. Nossa, eu acertei o mesmo número de questões de matemática do meu amigo X. E ele teve mais nota que eu. É porque o número de acertos não diz a nota final. Porque cada questão tem um valor. Você tem que acertar também no Enem com coerência pedagógica. Vou tentar deixar isso mais claro então. Veja que esse aluno acertou 1, 2, 3, 4, 5 questões. 5. O aluno A acertou 1, 2, 3, 4, 5. Será que eles tiveram a mesma nota? Certamente não. E talvez você, acostumado a vestibulares mais tradicionais, mais FUVEST, mais Unicamp, você vai falar, bom, professor, esse aluno foi melhor, ele acertou as difíceis. E eu digo que é exatamente o contrário. O aluno que realmente foi bem aqui foi o aluno A, porque ele teve coerência pedagógica nos acertos. Isso digamos que é um item, digamos que é um ponto que a teoria da resposta ao item preza muito. Esse aluno, ele acertou as questões fáceis e médias aqui, e esse aluno acertou as difíceis e errou as questões fáceis. O que dá a entender para a tal teoria da resposta ao item é que esse aluno B, ele teve sorte. Ele acabou acertando as difíceis e as fáceis ele errou. É como se ele tivesse um bom chute. E isso vai fazer com que a nota desse aluno B seja menor do que o aluno A, porque essas questões aqui, senhores, essas questões aqui acertadas não têm coerência. Está faltando coerência. Coerência pedagógica. Coerência pedagógica. Isso não tem coerência pedagógica. Porque se o aluno ele está sendo avaliado numa prova onde as questões mais fáceis, a maioria acerta, ele tinha que acertar essas.
Quer ver? Talvez fique mais claro para você nesse outro exemplo que eu coloquei aqui. Eu peguei uma área que é a minha área, que é Ciências da Natureza, e coloquei aqui, isso é uma fonte daqui, é do próprio site do INEP, e eu coloquei aqui dentro da mesma régua aqui, né, dentro de uma régua de Ciências da Natureza, eu coloquei dois cenários para você entender. Eu tenho uma questão que pergunta e testa a proficiência e habilidade do aluno nesse assunto, ó. Avaliar combustível, pensando no seu poder calorífico, pensando no seu viés econômico. E aí você avalia esse combustível relacionando densidade do combustível e calor específico do combustível. Uma questão que pode ser perigosa, difícil de fazer. Note que ela está no valor de 700, ela está nessa faixa do difícil aqui. E aí você olha para isso e fala, bom, ok, essa é uma questão difícil. O que seria uma questão de menor valor, menor nível de proficiência? Por exemplo, essa daqui, que também foi tirado do próprio site do INEP. Calcular densidade da amostra. Uma questão que você aplicando a fórmula da densidade, você mataria. Aí eu pergunto agora para você, faz sentido, tem coerência o aluno acertar essa questão aqui? Que envolve a própria densidade, o calor específico, relacionando em função desse combustível X e errar uma questão simplesmente de densidade, sendo que a própria densidade está relacionada nessa questão mais difícil. Então, se o aluno acertou essa de 700 pontos e errou a de 400, esse aluno não vai ter o valor 700 somado em sua nota, porque não tem coerência pedagógica esse acerto. Provavelmente, ou melhor dizendo, a teoria da resposta, o item entende que esse aluno meio que chutou essa questão, porque ele não tem habilidade para resolver essa questão, porque ele errou uma questão de densidade. Talvez a pergunta que você esteja fazendo seja, mas Rodrigo, o que eu tenho que fazer então? Qual que é a minha estratégia? Eu falo sempre para os meus alunos o seguinte, olhe a prova do Enem e se a questão for difícil, se começar a envolver muita coisa, combustível, com densidade, com calor específico, com ΔH de combustão, se é uma questão difícil e você está perdendo muito tempo para tentar chegar na resposta, pula ela. Porque se você errar ela, não há problema, não há um grande problema. Você chuta ela no final. O que não dá, senhores alunos, é você gastar 10 minutos, 15 minutos em uma questão e deixar as últimas 10, as últimas 15 questões sem ler. Porque imagine que essas 15 questões sejam as fáceis. E aí você chuta as 15 fáceis, erra as fáceis, você vai sofrer aí um revés na nota, você vai perder nota. Lembre do que eu falei. A questão fácil, todo mundo vai acertar, a maioria vai acertar, isso vai dar coerência pedagógica. Se você ficou 15 minutos e, nossa, acertei a questão difícil, e chutou as 10 últimas e ali tinha várias fáceis, esse valor seu que você achou que teria, não vai ter. Eu fui claro, senhores? Eu espero que sim. Veja um outro cenário que eu gosto de mostrar para meus alunos também. Imaginemos que aqui eu tenho a régua e eu estou colocando questões aleatórias. A questão 19 na prova, por exemplo, de Ciência da Natureza, ela era de um nível difícil, 800 ou próximo disso, a 35 também, enfim. E eu tenho aqui várias questões. A 16, a 12, a 45 mais no nível médio, aqui mais médio para fácil, enfim. E aí, de repente, eu coloco um aluno nesse cenário aqui, ó, porque o aluno, a TRI, ela encaixa o aluno junto com as questões numa mesma régua de proficiência. E veja como isso é interessante. Se o aluno está nesse nível de proficiência aqui, onde eu encaixei ele, esse aluno A, a interpretação que você deve fazer é a seguinte. O aluno A, ele tem a habilidade, ele tem a competência para resolver questões desse nível. Então, questões desse nível, espera-se que esse aluno acerte. E questões do nível mais alto ele erra, ok? Agora o aluno B, por exemplo, eu encaixo ele nesse nível aqui. Porque ele errou questões fáceis e médias aqui, ó. Então eu entendo que esse aluno não tem habilidade, não tem competência para acertar questões nesse nível de proficiência. Então, se esse aluno B tem habilidade para essas duas competências aqui, esse nível de habilidade, essa competência aqui de baixo, e de repente ele acerta uma questão aqui, vai parecer
uma incoerência pedagógica. Não vai ter coerência pedagógica, porque eu entendi que esse aluno acertou as mais facinhos, errou as médias aqui e eu encaixo esse aluno aqui. Ó. Entenderam isso? Para fechar esse vídeo, senhores, lembre da dica. Eu sou um aluno e eu quero acertar todas as fáceis e as difíceis, se não der tempo, eu chuto, porque ela é uma questão difícil e a tendência é a maioria errar. Óbvio que é melhor você marcar alguma coisa na difícil do que deixar em branco. Entende-se que questão em branco é errado e ponto. Então, no final, chute as difíceis. Acho que isso é óbvio. Mas não perca seu tempo igual ao aluno B, fazendo as difíceis do começo, por exemplo, da prova, e chegar no final, chutar 12, 15, 20 questões fáceis e errar as fáceis, porque você vai ser punido pela tal teoria da coerência pedagógica. Foi claro? Esse aluno foi melhor do que esse nesse cenário aqui. O aluno A foi melhor que o aluno B. Fica essa dica importante, equalize seu tempo, não gaste muito tempo numa questão, almeje acertar todas as fáceis. O Enem é um jogo diferente dos demais vestibulares. Forte abraço do Rodrigo e fica com a gente aí do Explica Mais.